E aí, galera, seja bem-vindo à nossa primeira aula Hackeando em Python. Eu sou o Thiago e vou acompanhar vocês aí nessas aulas, beleza? Galera, eu vou estar utilizando, tá, o dispositivo móvel mesmo. Eu estou utilizando aqui um Samsung, certo? Android 14. E vou dar a iniciação por aqui mesmo. Por quê? Porque tem muita gente que não tem, tá? Às vezes não tem um computador, entendeu? E lembrando que a gente vai trabalhar aqui também só com comando de linha de código, entendeu? A gente vai trabalhar somente usando o terminal. Eu não pretendo trabalhar com outra ferramenta aí, porém vamos criar bastante programas, tá? Utilizando o Python. E lembrando, galera, também que eu não vou estar passando 100% desde o princípio de Python. Agora, se vocês tiverem dificuldade de seguir, que eu acho que não vai ter, porque aquilo que a gente vai tá utilizando em aula, eu vou estar ensinando, vou estar mostrando passo a passo aqui, as funções que nós vamos utilizar no momento, eu vou estar ensinando aqui a vocês como utilizar, adicionar elementos, remover e tudo mais, tá? Para a gente poder fazer um programa bem complexo mesmo, tá? Vamos começar num passo simples aí. Bom, galera, essas aulas Python, tá? Elas são voltadas para pentests, tá? Desde aplicação web até aplicações Androids e muitas outras coisas aí. Mais para frente nas aulas nós vou estar mostrando para vocês, tá? Vamos começar então em base simples e depois a gente vai avançando em degraus aí, beleza? Lembrando, como eu já disse, tá? A gente vai estar utilizando o nosso Termux, tá? Eu vou até expandir um pouco a tela dele. Vou já tirar minha cara também, beleza? Pra vocês não precisarem ficar olhando minha cara aqui, ó. Pronto, tirei minha cara. E vou estar ensinando vocês a tá dominando o Python utilizando o Termux aí, beleza? Galera, para instalar o Termux, eu vou deixar para vocês aí, ó, no link aí, o site, tá? Do F-Droid. Porque o Termux da Play Store não tem atualização, beleza? E o Termux do F-Droid tem. É só vocês entrar nele. Ó, vocês entram nele aí, vem aqui na lupa aqui, ó. Espera ele carregar, até ele demora a carregar um pouco, vem na lupa e pesquisa aí por Termux. E a gente está utilizando esse aqui, ó, Termux emulador de pacotes. Vê se a gente entrar nele aqui, ó, tá vendo? Pode ver que é ele que está instalado, ó. Beleza? Então a gente vai estar utilizando ele para fazer a nossa programação em Python. Como eu já disse para vocês, tá? A gente não vai estar passando 100% em Python. À medida que eu vou criando, eu vou ensinando, certo? Se a gente vai fazer um scanner de site, então as funções que a gente utilizar para fazer esse programa, fazer escaneamento em sites, aplicação web e tudo mais, eu vou estar passando passo a passo, não precisa se preocupar, tá? Porque na hora que vocês criar um programa, para vocês não ter dúvida. Só que, igual eu tô falando, a gente não vai desde o princípio, senão a gente vai ficar mais de mês aqui só falando sobre lógicas de Python e a gente não cria nada, beleza? Então vamos lá então. Quando você entrar no Termux, a primeira coisa que você vai fazer aqui, a primeira função que você vai fazer aqui no Termux é instalar o nosso Python, que é pqg, certo? Install Python. E você dá minha tela vai sumir quando eu pôr o lápis. E você dá um Enter, tá? E ele vai instalar. Então, em algum momento ele vai perguntar, tá? Se você quer realmente instalar o Python e você aperta no S e aperta Enter, tá? Que o E, lá vai estar, na verdade não é o S, se eu não me engano. Se tiver em português vai ser o S. Se tiver em inglês vai ser o Y, de yes. Beleza? Eu vou cancelar aqui porque eu já tenho o Python instalado. Ótimo. Se você quiser limpar a tela, ó, se você quiser limpar a tela inteira, é só você dar um clear, tá? Dá um clear e ele vai limpar a tela inteira.
E outra ferramenta que a gente vai estar instalando é o Nano, tá? E a função do Nano aqui no Termux é um editor de texto, que é por ele que a gente vai estar criando o nosso programa, beleza? Mesma função, pqg, install, Nano. Ó, e ele vai estar buscando, tá, para fazer as instalações de Nano. Como eu já disse, tá, eu já tenho o Nano também instalado, então eu vou cancelar ele aqui. Ótimo. Eu tenho uma pasta instalada ali destino, eu vou limpar tudo. Beleza. Galera, a primeira função que a gente vai fazer é abrir o Nano, que é por ele que a gente vai fazer as criações. Nano, você coloca Nano, e toda vez que você for criar um programa, se você for criar uma pasta, se você for criar um arquivo em TXT, vamos supor que a gente vai criar um arquivo. Aí você tem que pôr o ponto TXT, certo? Ó, eu vou dar um oi no arquivo. Para você salvar esse arquivo, você precisa apertar em STRL, certo? E apertar no X. Apertar no X, ó. Só que eu dei foi um... Ó, vai lá, STRL, pode ver que ficou azul lá, e X. Aí ele vai perguntar ali, ó, Save Modificação Buffer, você quer salvar, você dá um Y e aperta o Enter. Pronto, se eu der um LS aqui, ó, para listar o que tem instalado, ó, LS, para listar o que tem instalado. Ele está aqui, ó, certo? E para Python, para a gente criar um arquivo em Python, a gente vai fazer o nano, vamos pôr aqui aula 1, certo? Ponto py. Esse que a gente vai fazer, ó. Nano aula 1.py. Porque todas as vezes que a gente for executar essa ferramenta, a gente vai estar utilizando Python. Aí vamos fazer aula 1.py. A gente vai estar iniciando, tá? A gente vai estar dando continuidade no programa, sim. Então, todas as vezes que a gente for executar ele, a gente tem que fazer isso. Python, aí põe o nome do arquivo, aula, ou o nome do programa, 1.py. Então, é assim que a gente executa o nosso programa criado, beleza? E para editar ele, ou para criar ele, é a mesma coisa. Aí em vez de a gente pôr Python, a gente põe Nano. Nano aula 1.py. Beleza? Pode ver lá em cima, lá, ó. Ó. Tá vendo? Ó? Ele tá em .py. Aí assim a gente pode executar ele. Galera, a primeira função, tá, que a gente vai executar aqui, só para você entender, o primeiro ponto de hackeamento que a gente vai fazer é uma coleta de dados, tá? A gente fazer um escaneamento em sites. Lembrando, galera, desde já vou falar, não utilizem o conhecimento de vocês para fazer atividades ilegais, tá? Invasão a sites no qual você não tem permissão para estar executando esse tipo de programa é crime. E se pegar, tchau, tchau. Beleza? Então, a gente faz apenas para fins de testes. Então, todo site que a gente for utilizar aqui como alvo, beleza? Sites para teste, certo? Então, já é um ambiente apropriado para testes. Até tem aplicativos, tá? Aqui, que a gente vai estar utilizando aqui, que eu vou estar invadindo aplicativos do próprio sistema Android aqui mesmo, também é para testes, tá? E lá na frente vocês vão ver isso. Então vamos lá, galera. Vamos começar então. Vamos começar pela seguinte função. Quando declaramos um x, o que é um x aqui em Python? Esse x é uma variável, certo? Ele é uma variável. Se ele fosse um número, ponhamos aqui o número 1, ele seria um int, tá? Que é um número inteiro. Se ele fosse, então, eu estou falando, gente, eu vou falar só o que nós vamos usar por hora, tá? À medida que a gente for criando outras ferramentas, que eu ver que tem necessidade, agora a gente tem que aprender sobre isso. Eu vou falar sobre isso.
Se a gente for pôr aqui, ó, 2,3, pode ver que ele também é um número, só que por ele ser ponto alguma coisa, igual você pegar aqui 5 dividido por 2, 5 dividido por 2, daria um total de 2,5 para cada. Então, esse 2,5 é um número decimal, tá? Então, números que são 3, por exemplo, 2, que não tem ponto alguma coisa, são números ints, tá? São números inteiros. E o x, ou as letras, são chamados de variáveis, certos? Ou, quando elas estão entre aspas, mais ou menos aqui, ó, tá vendo que ela ficou verdinha? Ela se torna uma string, certo? Então, lembrando, se eu pegar o x e pôr ele igual a 5, ele saiu de uma opção variável para um valor. Agora ele tem um valor, certo? Então, x igual a 5 é igual a 5. Por quê? Porque eu estou dizendo que x é igual a 5 e é você que define que o x é igual a 5. Beleza? Todas as vezes em que você precisar printar isso na tela, quando a gente for executar que x é igual a 5, a gente precisa ver. Quer ver? Vamos fazer aqui, ó, x é igual a 5, certo? Então, se eu pegar aqui, ó, e salvar esse comando, strlx, agora eu dou um y aqui, ó, para salvar, e aperto o Enter e ele salvou, ele vai estar aqui, ó, ls para listar ele. Aqui é onde ele está, ó. Se a gente for executar, ó, Python, aula 1.py, pode ver, ó, que ele não mostrou nada. Por quê? Ele executou que x é igual a 5, certo? Só que ele não mostrou. Por quê? Porque está faltando uma opção de printar ele na tela. Então, até para mim poder ver ele, eu preciso criar uma função para mim poder ver ele, ou nomear ele uma função para eu poder ver ele. Então, como que a gente faz para nomear uma função para ver ele? Então, a gente vai digitar ele de novo. A gente vai pôr nano aula 1.py, certo? X é igual a 5. Como é que a gente faz para poder editar ele? Na linha de baixo, ó, eu vou pôr print. Olha, pode ver que ele mudou a cor. Esse print é uma função, e a função desse print é printar na tela. Então, se eu pôr o print aqui, ó, e vou abrir um parênteses, aí aqui agora eu tenho que pôr entre aspas, ó. Eu tenho que pôr entre aspas e vou digitar aqui, ó, o valor de x é, certo? E vocês vão ver outra função que a gente tem que adicionar para poder enxergar ele. Olha lá, ó, x é igual a 5. Então, print. O valor de x é... Eu vou dar o strl agora de novo e vou apertar no x, para ele salvar o nosso programa. Se eu executar ele de novo, Python aula 1.py, olha lá, ó, o valor de x é... Pode ver que ele printou aquilo que eu escrevi. Se eu apertar a setinha para cima aqui, gente, ó, eu utilizo o último código que eu usei, tá? A última função que eu usei. Então, Python aula 1.py, se eu apertar Enter para ele executar o código, o valor de x é... Então, como que eu faço para ver qual é o valor de x? Vamos editar ele de novo. Todas as vezes que eu precisar ver qual é o valor de x, ou qual que é o valor da função, certo? Eu vou para print. Ótimo, então print vai printar para mim na tela, certo? A função do meu comando de cima. Então, como que eu vejo o valor de x? Presta atenção que eu tenho que fazer aqui agora, ó. Eu vou dar um espaço aqui, ó, vou pôr 2 pontos, certo? Gente, vocês podem escrever aqui dentro o que vocês quiserem, ó. O que eu escrever aqui dentro, ó, se eu for lá, ó, ele vai aparecer aqui, ó, certo? Se eu escrever aqui dentro, o que eu escrever, ele vai aparecer ali, porque ele está printando o que está escrito aqui dentro. Então, como que eu vou definir aqui dentro
o resultado do valor de x. Eu vou pôr o valor de x é... Aqui ó, eu vou utilizar uma chave, presta atenção, eu vou já mostrar para vocês. E vou colocar aqui dentro dessa chave x. Qual é a função dessa chave aqui? Ó? A função dessa chave, quando eu coloco x, eu estou trazendo o resultado do x que está aqui em cima. Estou trazendo o resultado do x que está aqui em cima para dentro da minha chave. Certo? Então, presta atenção. O x está aqui em cima. Todas as vezes que eu uso essa chave, se eu não usar a chave, presta atenção aqui, ó. Quer ver? Ó, o valor de x é x, ó. Se eu não usar a chave, olha o que vai acontecer, ó. Ó, o valor de x é x. Por quê? Eu não usei a chave. Se eu usar a chave, que é para trazer o valor de x para dentro do print que está na tela, eu vou utilizar a chave aqui, ó. Ó, ele passa, certo, de uma string para uma função, certo, de valor variável, que era variável, agora se tornou um valor. Olha para você ver, ó, o valor de x, eu vou até pôr 2 pontinhos para ficar bonitinho, dá um espaço, pronto, Ctrl X, vamos dar um Y para salvar. Agora se eu colocar aqui, ó, o valor... Não. Vamos voltar ela de novo. O valor x igual print o valor de x. Ah, galera, esqueci de uma coisa. Todas as vezes que eu trazer uma chave para dentro, certo? Ó, de uma string, todas as vezes que eu trazer uma chave para dentro de uma string, eu preciso afirmar, olha, aí eu preciso afirmar, certo? Que dentro dessa string tem uma chave, certo? De valor. Agora, se eu apertar com strlx e vamos salvar, certo? E dar um Python agora, ó, pronto, ó. O valor de x é 5. Então, o x tem um valor. Então, para me trazer esse valor para dentro aqui, ó, desta chave e printar para o usuário, eu preciso afirmar, né, que dentro dela tem um valor. Então, eu preciso afirmar. Se eu não afirmar, vai mostrar que o valor de x é x. Então, quando eu afirmar que tem uma chave de valor, ela traz o resultado do x, que é igual a 5, né? Então, virou 5 aqui para dentro. E se aqui é a gente que está colocando que o valor de x é 5. E se eu quiser que outra pessoa, vamos suponhamos aqui, ó, que alguém pega esse nosso programa, certo? Esse nosso programa de Python, que o valor de x é 5, e se eu quiser que o usuário, outra pessoa, coloque o valor que ele quiser. Então, a gente vai utilizar a gente vai utilizar um elemento chamado input. Para quem não sabe, esse elemento input, tá? Ele é um elemento usado em HTML para criar formulários. Toda vez que tem esse elemento input em HTML, a função dele é para o usuário, tá? Quando você coloca um jogo da velha aqui, ó, que ficou vermelhinho, você pode comentar que ele não aparece no código, tá? É apenas um comentário, quando você quiser destacar algo, alguma coisa assim, coisa tal. Então, se você precisar destacar um código, ou você quer que a pessoa que for abrir o seu código para fazer uma adição, você quer que ele entenda o que você fez no código, você coloca esse jogo da velha e escreve o que você quiser. Então, vamos lá. O input é um elemento de formulário. Vou mostrar para vocês qual que é a função desse input, então. Suponhamos aqui, ó. Eu vou tirar o valor, eu vou tirar o 5, certo? E a gente vai adicionar o input. O x é igual input, e a gente vai abrir o parênteses, certo? E vamos colocar
entre aspas, a gente criar uma string aqui dentro, certo? Então, o valor de x agora é uma input. O que é uma input? É um formulário aonde o usuário que vai definir o valor. Você quer ver? Input, então vamos lá, abre parênteses, coloca entre aspas, e vamos assim, ó, digite o valor de x. Agora fecha o entre aspas e fecha o parênteses, fecha aspas e fecha o parênteses. Então, se eu pegar esse código agora e salvar ele, ó, e a gente agora executar ele, agora tá vendo o que apareceu? Digite o valor. Agora, se eu pôr, ó, ficou feio. Ficou feio. Vamos colocar 2 pontinhos lá? Vê? Vamos colocar 2 pontinhos? Ficou feio. Vê? Vem cá, coloca só para ficar bonitinho, gente. Só estética. Tá, vamos dar um espaço aqui. Vamos salvar de novo, um Y, só para ficar bonitinho, tá? Não tem nada de errado no código. Pronto. Agora tá aqui, ó, digite o valor de x. Se eu quiser pôr que o valor de x é 100, ele vai digitar aqui, ó, o valor de x é 100. Tá vendo? Se eu quiser que o valor de x seja y, suponhamos aqui, pode ver que o valor de x agora é y. Então, se eu quiser que o valor de x seja um nome, ponhamos aqui Tiago, ó, o valor de x agora é Tiago. Então, é assim que a gente define, tá, o valor de alguma coisa. Opa, vamos voltar lá. Então, eu vou estar largando o código para vocês aí, tá, embaixo. Vou tentar colocar no mídia Wi-Fi. E sempre vou estar largando para vocês aí comentários, tá? Do que a gente fez no código, o valor de input e tudo mais. Eu vou pôr até por aqui, ó. Print, função de mostrar resultado na tela. Na tela. Então, isso aqui já é um programa, tá? Embora simples, mas já é um programa. Certo? Agora vamos adicionar uma outra função no nosso programa, gente. Eu vou martelar a cabeça de vocês. Deixa eu... Vou excluir isso aqui. Eu vou excluir isso aqui, tá? Depois eu coloco no código para vocês. Não se preocupe. Vamos excluir. E vamos dizer a seguinte função. Que o valor de x é igual a 5. Certo? A gente vai usar agora duas funções. Uma chamada if e a outra chamada else. E eu vou explicar para vocês para que servem essas funções. If define quando uma afirmação, quando uma opção é verdade. Certo? E else define opção falsa. Então, presta atenção, gente. Quando a gente utilizar if e else, tá? Ou eu estou definindo que uma opção é verdade, ou eu estou definindo que uma opção é falsa, certo? Então, eu vou mostrar para vocês como que funciona, tá? Esse if e else. Deixa eu só... Ótimo. Então, vou mostrar para vocês como é que funciona. Suponhamos aqui, ó, que x é igual a 5. E eu quero definir, vamos usar o if primeiro, tá? Todas as vezes, gente, presta atenção aqui numa coisa aqui. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui. Todas as vezes que eu utilizar essa opção, eu estou definindo, tá? Vou pôr aqui, ó. Estou definindo que é maior e essa opção que é menor ou igual. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora.
Quando a gente coloca o if, tá? A gente está começando a querer afirmar que algo é verdade. Então, a gente vai falar if, ou seja, é verdade que x é maior que 10. A gente agora coloca 2 pontos, tá? Para poder fechar. E embaixo aqui, ó, a gente vai printar o resultado, igual eu tô falando. Porque se eu colocar só o if aqui é verdade e não printar, ele vai fazer o resultado, fazer o cálculo, mas ele não vai me falar se é ou não, entendeu? Ele não vai me mostrar na tela. A gente coloca print, abre parênteses, coloca entre aspas, certo? E coloca aqui assim, ó. Aqui você põe o que você quiser, tá? O que você quiser pôr, você coloca. Só que eu vou pôr o seguinte: x é menor que 10. Por que eu estou colocando que x é menor que 10? Porque o x é 5. Entendeu? Então, x é menor que 10. Vou colocar o fecha o parênteses, fecha aspas e fecha os parênteses, certo? Agora, o else, que é falso, certo? Então, é falso que x é menor que 10. E se for falso, coloca o else, tá? Fecha os 2 pontinhos, pelo amor de Deus. E vamos printar agora se for falso. Se for falso, ele vai dar essa seguinte afirmação: x é menor que 10. Certo? Fecha entre aspas e fecha parênteses. Então, presta atenção, gente. A função é verdade, tá? Ó, o if. É verdade que x é maior que 10. Se for, ele vai aparecer essa mensagem. X é... Na verdade, se for maior que 10... Peraí, eu fiz uma coisa errada aqui. Não, aqui, ó. Eu escrevi errado aqui, ó. Embora não ia dar errado o código, tá? Porque aqui, ó, não influencia se o código tem erro ou não. Só se eu tivesse colocado uma chave aqui e essa chave fosse inválida, certo? Então, x aqui, na verdade, x é menor ou igual a 10. E aqui, vamos por aqui, ó, uma coisa aqui, ó. X engraçado. Espera aí um pouquinho, galera. Eu alterei o símbolo aqui, ó. Eu vou pôr x é menor que 10. Aí eu vou pôr aqui, ó, x é menor, e isto agora sim, que 10. E aqui embaixo, x é maior que 10. Que a x é menor ou igual a 10. Pronto. Eu acho que tá bom agora. If x é menor que 10, se for verdade, ele vai apresentar essa função. X é menor ou igual a 10. Se for mentira, se x for maior que 10, ele vai apresentar isso aqui, ó. X é maior que 10, certo? Vamos fazer um teste? Salvar e executar o programa. Ó,
x é menor ou igual a 10. Ótimo. Se a gente aumentar o número aqui, ó, e colocar lá em cima 15, presta atenção para você ver. 15. Agora, x é maior que 10, né? Então, ele tem que apresentar a função de baixo. Olha lá, ó. X é maior que 10, certo? Agora sim. Suponhamos, a gente vai fazer a seguinte questão agora. Vamos fazer do mesmo jeito daquela hora. Suponhamos que não será a gente que vai utilizar, será o usuário, certo? Então, a gente faz a mesma coisa daquela hora. X é igual input, certo? Abre o parênteses, abre aspas e escreve aqui, ó. Digite um valor, digite um número para x. Vamos pôr 2 pontinhos só para ficar bonitinho lá na hora de nós ver. Pronto. Aqui agora, x é igual a input, digite um número para x. Então, quando ele digitar um número para x, agora, se o número que a gente digitar for maior que 10, ele vai apresentar isso aqui, ó. Se o número for menor que 10, ele vai apresentar isso aqui, ó. Certo? Então, vamos dar uns TRL, X, Y, e vamos executar. Ó, digite um número para X. Eu vou pôr o número 100. Deu um erro. Deixa eu ver aqui. X é igual a input. Vamos caçar o erro. Deixa eu tentar adicionar um int aqui. Int. Só ver um. Ótimo. Que é um número inteiro, tá? Porque a gente está digitando números. Então, vamos ver se eu pôr um int aqui, que é números inteiros. Fechou o parênteses. Pronto, galera. É isso mesmo. O que estava faltando aqui, ó. Presta atenção. Por a gente ter adicionado o if, e aqui tem um número, então se eu colocasse aqui, ó. Se eu colocasse... O porquê que ele me retornou ali um erro? Porque se eu colocasse uma letra em vez de números, certo? Se eu colocasse uma letra em vez de número, digite um número e eu posse uma letra, ele ia ter que retornar um erro. Por isso que ele não permitiu que eu executasse o programa de forma corretamente. Por quê? Vocês lembram que eu falei para vocês sobre o int? O que são int? Int. Números inteiros. E aqui, ó, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou transformando uma variável, certo? Em um número. E estou afirmando que essa variável, que agora tem um valor, é maior ou menor que 10. Então, quando eu utilizar o input, eu tenho que colocar, quando for uma escolha de números, eu tenho que colocar um int para definir se é um número inteiro ou se é um número decimal, certo? Já falei para vocês que o número decimal se resume a, vamos supor, 1.1, são valores não agregados a inteiros.
Então é isso aí, galera. Então, o X é agora um valor apropriado ao que o usuário escolher, certo? Vamos salvar. O X agora é um valor que você escolher, certo? Se você escolher 1, X é menor ou igual a 10. Se você escolher 100, o X é maior que 10. Então, você já aprendeu a trabalhar com if, que é uma função em verdade, e você já aprendeu a trabalhar com else, que é uma função falsa. Todas as vezes que uma afirmação, uma fala for verdade, ele vai executar o if. E todas as vezes que uma fala for mentira, for falsa, ele vai apresentar o else, entendeu? E lembrando, tá? Todas as vezes em que você precisar printar algo na tela, tá aqui, ó. Todas as vezes que você precisar printar algo na tela, a gente usa o print, tá? Se não tivesse o print aqui, ó, suponhamos aqui no caso, ele não mostraria o resultado, né? Que aquele número que a gente escolheu é maior ou menor que o 10, beleza? Então, é isso aí, galera. Ótimo. Galera, então, essa é a aula de hoje, tá? Eu quero que vocês façam um exercício aí, criam códigos, beleza? Altera os valores, altera aqui, ó. Altera o valor menos para o valor mais, tá? Coloca aí nomes diferentes, funções, beleza? E coloquem aí, escrevem aí nos comentários aí, tá? Coloquem um código aí, a gente vai corrigindo se tiver algum erro, se tiver alguma falha. Então, lembrando, galera, todas as vezes que eu for trabalhar numa digitação de número utilizando uma função de verdade sobre aquele número, certo? Se ele for um número inteiro, igual de 1, 2, 3 aí até o 10, se ele for um número inteiro, você precisa utilizar o int, tá? Int, aí você abre o parênteses, certo? E depois você escreve input, certo? Que é para a pessoa fazer o formulário. Ou seja, então, a pessoa vai fazer o formulário baseados em números inteiros, certo? Então, tá aqui, ó. Então, aqui é basicamente esse int input, a pessoa vai fazer um formulário baseado em números inteiros, certo? Que não é o número decimal. E vocês coloquem aí o que vocês quiserem. Então, aqui o que eu escrevi aqui é o que vai aparecer lá no print, tá? Então, se eu tirar o X aqui, ó, e executar lá, ó, tá vendo? O X aqui sumiu, ó. Digite um número para, então o X sumiu. Então, é o que você executa, é o que você escrever no print, então você pode escrever qualquer coisa no print. Ao menos, eu tô falando, ao menos que tenha uma chave para dar uma função para aquela determinada variável, beleza? Então, por hoje é isso aí. Como eu falei para vocês, na próxima aula, tá? A gente já vai aprender, a gente já vai continuar com isso aqui, só que a gente vai fazer de outra forma diferente, tá? A gente já vai acrescentar mais uma função na próxima aula. E, terminando as aulas, aí a gente já vai criar, tá? Um scanner para a gente sair do modo aqui normal, para a gente começar a navegar pelo navegador web, beleza? A gente utilizando essa mesma função que você está aprendendo aqui, ó. Utilizando input para o usuário definir um site, beleza? Ou um ambiente de teste. Utilizando o if para uma resposta do site verdadeira. E utilizando o else, tá? Ou até mesmo utilizando o if para se o site existe, ou se utilizando o else
para que seu site não existe. Então, se vamos supor, o site não existisse, eu colocava aqui o site não existe ou está incorreto. E utilizando o if para dizer que o site existe sim e que o scanner foi um sucesso. Ótimo, gente. Então, isso aí vocês vão aprender mais para frente, então, beleza? Então, lembrando, galera, a gente vai fazer tudo em Python, tá? Tudo em Python, desde um brute force em Python, a criação de word lista utilizando Python, tá? Um ataque de SQL, um ataque de CSS, um ataque de DDoS, simples, tá? Em ambientes controlados. Então, tudo que a gente for fazer será em Python. Se você quiser utilizar o mesmo sistema que eu, se você quiser utilizar pelo Windows, pelo Linux, pelo Mac, se você quiser utilizar qualquer sistema operacional, fique à vontade, tá? Desde que ele possui o suporte para fazer a instalação do Python. Então, tem o suporte de instalação de Python, vem com nós. Então, galera, é isso aí, tá? Eu vou ficando por aqui, beleza? Então, eu espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre isso aí, tá vendo? É muito simples aí no começo. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre isso aí, manda uma mensagem nos comentários aí, eu vou estar respondendo vocês, tá? Mandem um código aí, façam exercício aí, façam criações com isso que vocês aprendeu, tá? Alteram as coisas, mudam algumas coisas e eu vou estar corrigindo aí para vocês aí nos comentários, beleza? Se tiver algum erro de código, tiver algum erro de pontuação, e eu vou estar olhando para vocês aí. Então, até mais, galera, e falou!